Ele teve a chance de se vingar, mas escolheu perdoar. Todo mundo esperava ódio. O que veio foi silêncio e perdão. Há histórias que pedem justiça, outras, vingança. Esta pediu algo que ninguém estava preparado para ver. Naquela manhã, Miguel saiu de casa como fazia todos os dias. O mesmo caminho, o mesmo horário, a mesma pressa contida de quem acredita que o mundo é previsível. Mas o mundo não é. No cruzamento da rua Aurora, um homem surgiu do nada. Um empurrão, um pedido de ajuda que soou como armadilha. Um golpe rápido. Depois, outro e outro. Miguel caiu. Enquanto o agressor fugia, levou mais do que a carteira. Levou a sensação de segurança. Levou a fé nas pessoas. Levou a paz. Miguel sobreviveu. Os médicos chamaram de milagre. Mas ninguém falou sobre as noites. Sobre os sonhos interrompidos por gritos. Sobre o corpo que acordava suando, mesmo quando o quarto estava frio. A cicatriz no abdômen fechou. A da alma, não. Viver passou a ser um exercício de desconfiança. Cada rosto estranho na rua era uma ameaça em potencial. Cada som alto, um gatilho. Os amigos diziam: você precisa superar. Mas como se supera algo que mora dentro de você? Com o tempo, a dor virou raiva. Uma raiva quente, constante, que o mantinha acordado e alerta. Miguel ensaiava discursos imaginários. Pensava no que diria se encontrasse o agressor. Pensava no que faria. A vingança passou a parecer justiça. E a justiça, um direito. A ideia de devolver a dor, de fazer o outro sentir um fragmento do que ele sentiu, tornou-se o único objetivo que fazia sentido. Era um veneno, ele sabia, mas era o único remédio que conseguia imaginar. 2 anos depois, um telefonema mudou tudo. Uma voz do outro lado da linha, calma e profissional. Nós o encontramos. O agressor estava preso. Nome, rosto, endereço. A abstração do mal ganhou uma identidade. Miguel sentiu algo que não sentia há muito tempo. Poder. O poder de olhar nos olhos. O poder de cobrar. O poder de devolver a dor. A vítima, agora, tinha a chance de ser o juiz. Na véspera da audiência, Miguel não dormiu. Não por medo, mas por expectativa. Ele repassou o plano em sua mente 1000 vezes. Iria entrar na sala, olhar para o homem e descrever cada noite de pesadelo, cada momento de pânico. Ele não ia pedir desculpas. Não ia ser fraco, não ia corar. Ele ia ser forte, implacável. Iria exigir a pena máxima. Era isso que ele acreditava, o que ele se preparou para fazer. A vingança estava a poucas horas de distância, e parecia ser a única forma de recuperar o que lhe foi roubado. O dia da audiência chegou. Miguel vestiu sua melhor roupa, uma armadura para esconder as cicatrizes. No corredor do fórum, o ar era pesado. O advogado avisou que o encontro seria difícil. Mas Miguel estava pronto, ou assim pensava. Quando a porta se abriu e ele viu o homem do outro lado da sala, algo inesperado aconteceu. Não era o monstro que ele imaginou por 2 anos. Era um homem magro, encolhido, com olhos que não demonstravam maldade, mas um vazio profundo. Era ele. O rosto estava diferente, mais abatido, mas era ele, o homem que destruiu sua paz. A raiva que Miguel cultivou com tanto cuidado começou a se dissolver, dando lugar a uma confusão avassaladora. Ele esperava sentir ódio, mas o que sentiu foi pena. Como era possível? Esse homem era a fonte de todo o seu sofrimento. A voz do promotor começou a ecoar na sala, listando os crimes, os detalhes do ataque. Miguel ouvia, mas sua mente estava em outro lugar. O juiz se virou para Miguel. O senhor tem algo a dizer? O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares estavam sobre ele. Aquele era o momento. A chance de descarregar toda a dor, toda a raiva acumulada. Ele abriu a boca para falar, para executar o discurso que ensaiou por noites a fio. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, o que saiu foi uma pergunta, quase um sussurro. Por quê? O agressor, chamado Carlos, levantou o olhar pela primeira vez. Sua voz era fraca, quase inaudível. Ele falou sobre uma vida de desespero. Perdeu o emprego, a família, as dívidas se acumulavam. Naquela noite, ele estava desesperado. Não via saída. Ele não planejou machucar ninguém. Só queria dinheiro para comer. As palavras eram um pedido de desculpas desajeitado. A confissão de um homem que havia perdido tudo, inclusive a si mesmo. Ele não estava justificando, estava apenas explicando seu abismo. Miguel ouviu a história. Não era uma desculpa. Não apagava o que ele fez. A dor de Miguel ainda era real. As cicatrizes ainda estavam lá. Mas pela primeira vez, ele viu o homem por trás do ato. Um ser humano quebrado,
assim como ele. E naquele momento, Miguel entendeu algo profundo. O ódio o mantinha preso aquele dia no cruzamento. A vingança não o libertaria, apenas criaria mais dor, acorrentando-o ainda mais ao passado. A verdadeira liberdade não estava em fazer o outro sofrer, mas em se recusar a carregar o peso do ódio. Ele respirou fundo, olhou para o juiz e disse algo que chocou a todos na sala, inclusive a si mesmo. Eu o perdoo. O perdão que ninguém esperava. Chegou o dia em que Miguel ficaria cara a cara com o homem que quase tirou tudo dele. A sala do tribunal era fria, silenciosa. Cada segundo parecia uma hora. A porta se abriu e ele entrou, algemado. Miguel preparou o coração para encarar o monstro, a personificação de seus piores pesadelos. Mas a figura que caminhava em sua direção não era nada disso. Era apenas um homem, parecia cansado, abatido. Era menor do que Miguel se lembrava, como se o peso de suas ações o tivesse encolhido. Parecia mais velho também, com o rosto marcado por uma vida que Miguel não conhecia. Por um instante, o tempo congelou. Os olhos dele se encontraram. Naquele momento, algo dentro de Miguel se quebrou. Mas não foi o ódio que transbordou, não foi a raiva que ele guardou por tanto tempo. Foi um silêncio profundo, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Era o silêncio do reconhecimento de que ali, à sua frente, estava outro ser humano, perdido e quebrado. A imagem do monstro que ele construiu em sua mente começou a se desintegrar parte por parte, dando lugar a uma complexidade que ele não esperava. Ele não sentiu pena, não ainda, mas a muralha de ódio começou a rachar. O juiz deu a palavra ao agressor. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Ele começou a contar sua história. Falou de uma infância sem pai, de uma mãe que trabalhava dia e noite e nunca estava em casa. Filho da fome, não só de comida, mas de afeto, de um guia. Contou como as escolhas erradas, feitas por desespero, se tornaram um hábito, uma rotina da qual ele não conseguiu mais escapar. O roubo, a violência, eram ferramentas de sobrevivência num mundo que nunca lhe deu outra opção. Miguel ouvia cada palavra. Nada daquilo, absolutamente nada, justificava o que ele tinha feito. A dor, o trauma, a cicatriz que ele carregava, nada disso era apagado pela história triste do outro. Mas, pela primeira vez, ele começou a entender. Não a justificar, mas a entender a origem daquele vazio, daquele desespero que levou um homem a cometer um ato tão terrível. Ele viu o ciclo de dor, a violência que gera mais violência. Miguel não interrompeu. Ele apenas ouviu, permitindo que a história do outro preenchesse o silêncio da sala. E ao ouvir, ele começou a ver não apenas o seu agressor, mas a trajetória de um homem que se perdeu muito antes de cruzar o seu caminho. Então, chegou o momento. O juiz se virou para Miguel. O senhor gostaria de dizer alguma coisa? Toda a sala prendeu a respiração. A promotoria, os jurados, até mesmo o seu próprio advogado. Todos esperavam um discurso de dor, de raiva, de acusação. Esperavam que Miguel descrevesse o inferno pelo qual passou, que pedisse a pena máxima, que cuspisse todo o veneno que tinha o direito de sentir. Miguel se levantou. Suas pernas tremiam um pouco, mas ele se manteve firme. Ele olhou diretamente para o homem que o feriu. Respirou fundo, não para buscar coragem, mas para encontrar o centro, o seu verdadeiro eu. E então, ele falou. Sua voz, clara e firme, ecoou pela sala. Você quase destruiu a minha vida. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Quase. Mas eu não vou permitir que o que você fez me transforme em alguém que eu não sou. Eu não vou carregar o seu ódio pelo resto da minha vida. A sala inteira parou. O promotor baixou a caneta. O juiz ergueu o olhar por cima dos óculos. Ninguém esperava por aquilo. Não era um pedido de vingança. Era uma declaração de soberania sobre a própria alma. Miguel continuou, seus olhos ainda fixos no agressor. Eu escolho perdoar. As palavras pairaram no ar, chocantes, inesperadas. Eu não faço isso por você, eu faço isso por mim, porque eu mereço paz. Eu mereço seguir em frente, sem o peso da sua escuridão nos meus ombros. Eu escolho me libertar. Nesse momento, o homem algemado desabou. Ele começou a chorar. Não eram lágrimas teatrais, de arrependimento calculado. Eram soluços profundos, convulsivos, de alguém que, talvez pela primeira vez na vida, não estava sendo visto como um criminoso, um monstro ou um caso perdido. Estava sendo visto como um ser humano. Alguém viu através de suas piores ações e falou diretamente com a pequena parte dele que ainda existia. As lágrimas não eram para diminuir sua culpa,
mas o reconhecimento de uma humanidade que ele mesmo pensava ter perdido para sempre. Para Miguel, aquele choro não era uma vitória, mas a confirmação de que sua escolha era certa. Sair do tribunal foi como emergir de um longo mergulho. O ar parecia mais limpo, as cores mais vivas. Perdoar não apagou a cicatriz em seu corpo, nem as memórias daquela noite terrível. A dor ainda estava lá, como uma velha conhecida, mas o peso, aquela âncora de ressentimento que ele arrastava todos os dias, havia desaparecido. Ele se sentia mais leve do que em anos. O passado não mudou. O crime ainda aconteceu, mas algo fundamental dentro dele havia mudado. O seu coração mudou. Ele percebeu que o perdão não era sobre absolver o outro, mas sobre recuperar a si mesmo. Era o ato final de tomar de volta o poder que lhe foi roubado. A cura tinha começado, não porque o mundo ficou mais justo, mas porque ele escolheu a paz em vez da guerra dentro de si. Essa história nos ensina algo poderoso. Perdão não é esquecer. Seria impossível e até injusto com a nossa dor. Perdão é tomar uma decisão consciente de não deixar que a ferida continue sangrando para sempre. É escolher estancar o sangramento, cuidar da cicatriz e decidir viver novamente, não como uma vítima, mas como um sobrevivente que escolheu o seu próprio caminho. É escolher a vida. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal para mais histórias que curam e nos ajudam a refletir. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para dar o próximo passo. Obrigado por assistir.